falou com a gente, eu falei assim, gente, eu não li tico e teco na hora, depois fiquei muito empolgado em gravar. Né, eu conheço um pouquinho, alguns dos seus trabalhos, Rainha, Alfazema. E aí a gente, na hora dessa discussão, a gente pensou uma pergunta para você, que seria: como a gente pode enegrecer o audiovisual, o cinema? Boa pergunta. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite para estar aqui. O Ade também me falou muito bem de vocês, do projeto, da iniciativa, e é um prazer muito grande. Como a gente faz para enegrecer o audiovisual? Acho que a melhor maneira de se enegrecer esse audiovisual brasileiro é colocando autores e criativos atrás das câmeras, né? Porque eu acho que não basta só termos elencos, atores na frente atuando, né? Claro que isso é parte do processo também, mas eu acho que mais do que isso é sobre nós, pessoas pretas, pessoas mestiças do Brasil, podermos ter as mesmas chances de contar as nossas histórias como as pessoas brancas têm feito ao longo dos últimos 100 anos de audiovisual, praticamente, sim, né? Então, eu acho que essa é a grande virada, porque eu acho que é sobre contar, quem conta a história, é sobre a visão de quem está contando a história, né? Mais do que tudo, porque se pessoas negras têm a oportunidade de contar suas histórias do jeito que elas querem, do jeito que elas pensaram, do jeito que elas imaginaram, e se elas podem dirigir esses filmes da maneira que elas imaginam, né, da maneira como elas pensam que é a maneira mais interessante, e se a gente puder ter também autores negros escrevendo esses roteiros, eu acho que aí a gente tem um enegrecimento total e absoluto. A gente entende que nem todas as narrativas que são colocadas na frente das câmeras, nem todas as narrativas que são construídas são narrativas positivas. Então, o que a gente gostaria, enfim, de te perguntar é nesse sentido. Se você vê isso acontecendo de forma muito frequente, se você vê se tem algum tipo de narrativa que está sendo construída dentro do audiovisual que não seria tão interessante assim, ou você vê que todas as narrativas, sendo elas negativas ou positivas, são bem-vindas, essas questões. Então, é bem complexo, né? Assim, em relação a esse tema diversidade, quando esse tema surgiu, há mais ou menos 6 anos atrás, né, que foi naquela primavera feminista, né, sobretudo uma primavera feminista preta, que aí veio o movimento LGBTQ, que veio todo mundo, né, entrou todo mundo ali. E de 6 anos para cá, várias mudanças aconteceram, para o bem e para o mal também. Eu vejo, por exemplo, coisas que não me agradam, como, por exemplo, o que eu chamo de roubo de narrativas. Eu até já escrevi um artigo sobre isso na coluna que eu escrevi para o HuffPost. O que seria roubo de narrativas? Eu acho que quando as pessoas brancas entenderam, principalmente as pessoas brancas do audiovisual entenderam que essa pauta da diversidade ela veio para ficar, e que isso seria, na verdade, um divisor de águas em todos as etapas e processos, né, da realização, da feitura de filmes e séries, elas meio que se apropriaram dessas temáticas. Pessoas que nunca até então tiveram nenhuma preocupação com a diversidade nos seus sets, né, tanto atrás como na frente das câmeras, essas pessoas se apropriaram, né, das nossas histórias, digamos, para, enfim, obter privilégios, né, obter privilégios em editais, obter privilégios em distribuição, né, porque, né, como eu falei, a partir de então, o tema diversidade ele é um tema caro, né, para a sociedade, se tornou um tema caro, inclusive para essas questões todas, né, de financiamento de filme, etc, etc. Então, eu vejo de uma maneira negativa várias obras que foram realizadas, né, nesse período, e que estão sendo ainda realizadas por diretores brancos que nunca se envolveram, nunca tiveram nenhuma preocupação com o tema. Eu não vou citar nomes, obviamente, mas eu vejo filmes que falam de questões negras, questões femininas, dirigidos por homens brancos, héteros, cis, sabe? Que às vezes eu fico assim, tipo, claro, o filme é bem realizado, uma fotografia incrível, né? A parte técnica, mas
Falta aquela narrativa da vivência. Falta vivência, porque aí na verdade está reproduzindo de novo mais um estereótipo de alguém que na verdade, por mais que tenha pesquisado, não vive, nunca viveu aquela realidade, né? Então são filmes que eu acho que são vazios nesse sentido, né? No sentido do conteúdo em si, né? E além disso, eu acho que também falando, né, das pessoas pretas do cinema, eu acho que muita gente também talvez esteja reproduzindo já há tempo demais, eu acho, até uma ideia de narrativa do sofrimento, sabe? Sim. Que me desagrada. Eu particularmente não sou fã dessa narrativa e da exploração dessa narrativa, exploração, né, com aspas, porque eu acho que é reforçar também uma ideia de um lugar que nos é imposto, sabe, assim, pela sociedade, porque a sociedade espera isso da gente. A sociedade espera que nós, pessoas pretas, sejamos sempre sofredores, que a gente sempre esteja ali naquele lugar da tristeza, da escassez, da pobreza, da miséria. E quando na verdade a gente tem tantas outras histórias incríveis para contar, mesmo na pobreza e na miséria, entendeu? Existe a felicidade, existe o sexo, existe uma série de outras coisas, né? Uma gama de assuntos que eu acho que poderiam também ser mais explorados pelos cineastas pretos. Enfim, é isso. Existe essa questão muito da falta de vivência, falta desse toque, e aí acaba criando essas narrativas de sofrimento e coloca aquela pessoa, aquele preto que saiu da favela, que saiu da periferia, que saiu como o exemplo, e reforça aquela ideia de meritocracia. Se você se esforçar o suficiente, você consegue. Cor de pele, se você é negro, é só um detalhe, isso não tem nada a ver com suas construções. E aí, enfim, eu particularmente eu vejo que essas narrativas mais, enfim, positivas, mais devidas, estão vindo muito da pequena produção, do cinema mais local, não das grandes produções. E eu queria saber se você tem essa mesma impressão que eu. Com certeza. Eu acho que existe um cinema autoral, né, um cinema independente que é muito mais vigoroso, pulsante, até pelo fato de ser livre, né? Porque quando você é independente, você não tem muitos recursos e você não está atrelado a instituições e grandes esquemas, você acaba se tornando mais livre. Não que isso seja o ideal, óbvio, mas a gente quer trabalhar, né, com infraestrutura, com dinheiro, sim, né, claro, mas eu acho que justamente por ter essa liberdade, eu acho que esses núcleos de cineastas independentes, cineastas autorais, que estão fora do eixo das grandes cidades, inclusive, eles têm tido mais liberdade para explorar a criatividade. Esse assunto do audiovisual dá um pano pra manga enorme, e aí infelizmente a gente fica com um pouco de tempo para debater um assunto que é tão caro, que é tão discutido hoje, mas a gente agradece imensamente sua presença aqui, agradece imensamente sua disponibilidade, e é isso, uma satisfação enorme conversar com você.